Vejam sobre gasometria e distúrbios ácido-base. É aquela aula participativa, então quando a gente chegar no treinamento de gasometria, eu queria que vocês me interrompessem e falassem mesmo, tá? E aí a gente vai trabalhar com voluntários aí para poder tá ajudando na aula, tá? Então, vamos seguir. Essa é a gasometria, então como ela é feita num aparelho de gasometria, tá? Existem várias marcas de aparelhos de gasometria. Este é um dos mais utilizados. Na minha época de internato e residência no Hospital Júlio Miller, era esse aparelho, ele soltava exatamente como está aqui. O Hospital do Câncer tem um aparelho desse também. Enfim, o que vai mudar geralmente é a ordem, o formato, mas a maioria dos parâmetros são esses que estão aqui. Para falar sobre gasometria, a gente precisa recordar da equação de Henderson-Hasselbalch, tá? Ou Hasselbalch, em que ela vai analisar o pH através do bicarbonato e do PCO2. Deixa eu tentar colocar ponteiro. Ok. Bom, o pH, então, ele vai ser diretamente proporcional aos níveis de bicarbonato e inversamente proporcional aos níveis de PCO2. O que isso quer dizer? Que quanto maior o nível de bicarbonato, maior será o pH, e que quanto maior o nível de PCO2, por ser inversamente proporcional, menor será o nosso pH, né? Mais ácido será o nosso pH. Bom, para falar de gasometria, a gente tem que lembrar também de uma reação de equilíbrio que acontece no nosso plasma. É uma reação que vai tentar trazer o nosso pH o mais próximo possível da normalidade, tá? Então, é a primeira solução tampão que a gente tem no plasma, que ela vai equilibrar bicarbonato e CO2, tá? Então, essa equação que eu trago aqui para vocês, ela é uma equação simplificada, tá? Ela tem uma intermediária, mas o principal é isso, é analisar os dois lados da equação. Então, vejam vocês que de um lado a gente tem bicarbonato, que é o HCl3-, tá? Em que ele vai captar íons H+, e quando eu digo que uma substância no meio aquoso capta íons H+, eu digo que ela funciona como uma base, tá? Então, o bicarbonato capta os íons H+, e vai transformá-los em CO2 e água, tá? CO2 vai ser expelido pelo pulmão e a água não tem nenhum problema no nosso organismo. Então, é uma forma fácil, tá? Da gente estar tamponando os íons H+, não saindo de acidose, tá? Já a reação inversa, ela também é válida. Ou seja, CO2, se ele estiver em excesso, ele pode fazer uma reação junto com a água e ser transformado em íons H+, mais bicarbonato. O bicarbonato, então, ele pode ajudar, né, a diminuir a acidez do meu pH, tá? Então, o CO2, eu digo que ele funciona como um ácido. Por quê? É uma substância que no meio aquoso, ela vai liberar íons H+, tá? Então, isso é a primeira coisa que tem que lembrar, decorar, tá? É que o bicarbonato é a base do meu sistema e o CO2 é o ácido do meu sistema. Bom, relembrando aqui os parâmetros da gasometria, o primeiro deles é o pH. Então, o pH ele varia de 7,35 a 7,45. É uma relação muito estreita e que o organismo vai tentar sempre manter esses valores, pelo menos o mais próximo possível desses valores. Eu digo que se tiver menor que 7,35, eu estou em acidemia, e maior que 7,45 em alcalemia, tá? Esse sufixo emia, eu prefiro usá-lo porque significa emia do sangue, anemia do sangue, tá? Ausência do sangue. E aqui, acidemia seria ácido no sangue, tá? Eu posso usar também os termos acidose e alcalose, mas eu prefiro usar os termos alcalose e acidose para o distúrbio, tá? A conclusão final dos meus distúrbios vai resultar numa acidemia, ou uma alcalemia, ou até num pH normal, tá? Então, pH 7,35 a 7,45. Os próximos parâmetros são de PO2 e saturação de oxigênio, tá? Eu trouxe juntos porque um depende do outro, tá? Uma saturação acima de 94 e uma PO2 acima de 60, eu digo que ela está normal, mas é um normal entre aspas, porque isso pode variar de acordo com o meu paciente. Por exemplo, um DPOC, retentor crônico de CO2, é esperado muitas vezes que a saturação dele normal seja acima de 88, tá? E não vou precisar fazer nada se a saturação dele tiver 89, 90. Então, esse normal, esse relativamente normal, ele pode variar de paciente para paciente. Outra coisa importante, o parâmetro que mais se altera contra essa gasometria arterial ou venosa é a PO2 e a saturação de oxigênio, tá? Então, são parâmetros que não são para ser utilizados numa gasometria venosa. Inclusive, quando a gente vai fazer a coleta da gasometria, pode haver falhas na coleta, e ao invés de eu coletar um sangue de uma artéria, eu coletar o sangue de uma veia. E aí, analisando o PO2 e a saturação de oxigênio, se não estiver compatível com o meu paciente, esse sangue provavelmente é venoso, eu terei que fazer uma nova coleta, tá? Na gasometria venosa, os parâmetros mais confiáveis é o bicarbonato, tá? E também o pH. Esse CO2 ele costuma elevar um pouco e a PCO2 despenca. Bom, o próximo parâmetro é a PCO2.
e aí ela meio que acompanha o pH, né? Ela vai de 35 a 45, então esquecendo aquele set do pH, a gente usando apenas as casas decimais, são os parâmetros que utilizamos para PCO2, então de 35 até 45, tá? E aí eu digo que se o meu paciente tem uma PCO2 menor de 35, ele estaria lavando o CO2, tá? Quando que isso acontece? Quando o paciente ele está taquidispineico principalmente, então ele acaba fazendo as trocas muito rápidas e expelindo mais CO2 do que o necessário, tá? E se for maior que 45, eu digo que o paciente está retendo CO2. Isso acontece principalmente nos pacientes que estão mais bradipneicos ou nos pacientes que não conseguem fazer uma troca gasosa de maneira adequada. Um exemplo clássico disso é o DPOC, tá? Lembrando que o PCO2 ele funciona como o ácido do meu sistema. Bom, a gasometria, ela também fornece diversas outras informações, tá? Vai depender, lógico, do aparelho, da marca do aparelho que você está usando e se está tudo calibrado, tá? Então, se você estiver num grande centro, em que você trabalha numa UTI, num pronto atendimento, muitas vezes a gasometria, o aparelho da gasometria fica dentro da unidade, porque você mesmo, como médico, pode ir até o paciente, coletar o exame e em até 2 minutos você tem esses resultados em mãos. E resultados que irão mudar a sua conduta, tá? Não só os valores gasométricos, mas também hemoglobina, lactato, glicose, sódio, potássio, cálcio, alguns cloro, tá? Isso é extremamente importante. Imaginem vocês, por exemplo, que estão numa sala vermelha de alguma unidade e chega um paciente rebaixado. Em questão de 2 minutos, vocês coletam esse exame, processam um aparelho de gasometria e podem ver, por exemplo, uma hipoglicemia, tá? Podem ver uma anemia grave e aí suspeitar de um sangramento, podem ver um distúrbio de sódio, podem ver um distúrbio de potássio, tá? E aí a conduta vai modificar completamente. Então eu não preciso aguardar o laboratório para eu tomar a minha conduta. E lembrando que nessas situações de urgência, tempo é importante, tá? Bom, e os últimos parâmetros são os parâmetros das bases, tá? Os níveis de bicarbonato, cada aparelho vai fornecer um nível de bicarbonato real e outros níveis de bicarbonato, que ele pode chamar de padrão ou standard. Para a gente, o mais importante é o bicarbonato real, que ele sim que sofre a influência da PCO2, tá? Então, lembrando daquela equação de Henderson-Hasselbalch, que eu apresentei para vocês no começo, o aparelho utiliza daquela forma, tá? Então, ele não tem as 3 variáveis, ele tem 2 variáveis e calcula a terceira, tá? Então, o bicarbonato real, ele tem essa influência. Já o bicarbonato standard, ele é usado tentando manter aquele pH, ajustando a PCO2 para 40 e colocando na equação de Henderson-Hasselbalch, tá? A gente não costuma utilizar esse bicarbonato standard ou padrão. A gente utiliza, para o intuito que ele foi criado, o Base Excess, e eu vou explicar melhor para vocês o Base Excess à frente. Lembrando aí que o bicarbonato real é a base do meu sistema, tá? Por fim, a gente tem outros 2 parâmetros, que é o Buffer Base e o Base Excess. O Buffer Base, ele é o total de bases presentes no fluido extracelular. Então, ele engloba o bicarbonato e todas as outras bases do meu paciente, tá? Já o Base Excess, ele é uma diferença entre o Buffer Base desse meu paciente para um paciente normal. Então, uma pessoa normal, ela tem 48 de Buffer Base. Então, eu vou comparar aquele indivíduo, aquele paciente a um paciente normal. Então, vamos supor, aquele paciente ele tem 50 de Buffer Base. E o meu Base Excess vai ser, então, 50 menos 48, ou seja, aquele paciente ele tem um Base Excess de 50 menos 48 mais 2. Então, ele tem um excesso de bases de mais 2 em relação ao paciente normal. Isso é o Base Excess, tá? Então, é por isso que ele vai de menos 3 a mais 3. É o intervalo que eu considero normal. Então, um paciente que ele tem mais 4, mais 5, mais 6, significa que o Buffer Base dele é maior, tá? Então, ele tem mais bases do que uma pessoa normal. Já um paciente que esteja com menos 4, menos 5 ou menos 6, e por aí vai, significa que ele perdeu bases. Então, ele tem um Buffer Base menor do que uma pessoa normal, tá? Isso vai ser extremamente importante quando a gente analisar os distúrbios respiratórios. Por quê? Nos distúrbios metabólicos, o Base Excess e o Buffer Base, eles vão mudar, tá? E isso é sabido, porque no distúrbio metabólico, o que há variação é na base, é no bicarbonato. Então, uma queda ou aumento do bicarbonato vai aumentar ou diminuir o Buffer Base, que, consequentemente, vai aumentar ou diminuir o Base Excess, tá? Agora, num distúrbio respiratório, o que vai ser alterado é a PCO2, e não os níveis de bicarbonato, o Buffer Base ou o Base Excess. Agora, num distúrbio respiratório crônico, eu já tive um tempo para o nosso rim chegar a uma fase compensatória do distúrbio, que a gente vai falar mais à frente, tá? Mas aí eu analiso para saber se um distúrbio respiratório é agudo ou crônico, o Base Excess.
tá? É um conceito um pouco mais difícil para entender, a gente vai ver depois um caso disso na prática, mas agora o que é importante? Se houver um distúrbio respiratório e o meu base excess for normal, então dentro desse intervalo de -3 a +3, é muito provável que esse distúrbio é agudo. Já se um paciente ele tem um base excess alterado diante de um distúrbio respiratório primário, é muito provável que estamos diante de um distúrbio crônico, tá? A gente vai ter um caso disso mais à frente que eu inseri na aula, nesse novo formato. Bom, e agora vamos aprender como interpretar, né? Reaprender. Primeiro passo é olhar o pH, tá? Esse pH ele vai variar de 7,35 a 7,45, né, em acidemia e alcalimia, ou normal, se ele estiver dentro desse intervalo. Então, esse é o primeiro passo, olhar o pH, tá? Mais uma vez, pessoal, nós não podemos pular etapas na interpretação da gasometria. Então, sempre olhem o pH. E a partir do pH, o segundo passo vai ser o qual distúrbio justifica aquele pH alterado. Então, eu posso ter um pH menor que 7,35 em acidemia, né, ou acidose, e aí eu vou ver o que justifica isso, tá? Então, o que justifica uma acidemia ou acidose, ou é o aumento do ácido, ou a diminuição da base, tá? Um aumento do ácido, meu ácido é o PCO2, então eu tenho uma acidose respiratória, ou seja, um paciente que não está conseguindo fazer as trocas e que está hipoventilando. Já uma redução da base, seria uma diminuição do bicarbonato, e aí eu tenho uma acidose metabólica, o que acontece principalmente nos quadros de choque, tá? Por fim, se o meu pH for maior que 7,45, eu vou buscar ou aumento de base ou diminuição de ácido. Aumento de base seria aumento do bicarbonato, e aí estamos falando de uma alcalose metabólica, ou diminuição do ácido, uma diminuição da PCO2, e aí uma alcalose respiratória. Veja que esse segundo passo é qual distúrbio justifica o pH, e não o que está fora do intervalo, tá? Então, muito cuidado nesse segundo passo. Geralmente, vocês que estão nas fases mais iniciais da medicina, ou no início do internato, vão buscar o que está fora do padrão. Então, por exemplo, vocês pegam um paciente com pH em acidemia, e vejam uma PCO2 de 30 e vão falar que é uma acidose respiratória, quando na verdade não é. Um PCO2 baixo, ele não justifica a acidose, tá? Então eu tenho que buscar o que justifica e não o que está fora do intervalo. Aqui só para a gente decorar, então, uma PCO2 alta vai falar a favor de uma acidose respiratória, um bicarbonato baixo, uma acidose metabólica, um PCO2 baixo, uma alcalose respiratória e um bicarbonato alto, uma alcalose metabólica. É isso que a gente precisa decorar. Se vocês decorarem isso, acabou. Interpretação de gasometria é parte principalmente desse princípio, tá? E agora vamos começar a parte de treinamento. Pessoal, não sejam tímidos, eu não coloquei foto de ninguém aqui dessa vez, então eu queria que tivessem voluntários, tá? Ativem o microfone e falem. Por favor, não me deixem falando sozinho. Então, primeira gasometria, quem pode me ajudar? Eu te ajudo, prof. Perfeito, Giovana. Giovana é a primeira. Vamos lá, Giovana. Eu tenho uma pergunta, professor. Sim. Tipo assim, eu e uma colega, a gente estava discutindo um negócio essa semana que você falou, do que justifica, né? Da pergunta. Daí, a gente estava em dúvida, porque às vezes, tipo assim, você pergunta o que justifica, e as duas justificam, sabe? Ótimo. Provavelmente, se as duas justificam, é um distúrbio misto. Um distúrbio grave, né? Um distúrbio misto e grave. E aí eu tenho tanto uma acidose respiratória quanto metabólica. A gente tem um caso no final da aula sobre isso, mas eu acabo colocando pH neutro. Mas vamos supor, nessa gaso que vocês estão vendo agora na tela, aproveitando sua dúvida, poderia ter tanto a PCO2 quanto o bicarbonato influenciando isso, mas o pH ele seria muito maior do que ele está agora. Vamos tentar interpretar essa daqui, senão eu vou te dar spoiler, e aí a gente volta para explicar essa dúvida. Tá. Vamos lá, Giovana. Então, o primeiro passo. O pH. Olhar o pH. Como que está esse pH? Tá acima, né? No caso, ácido. Não. Opa, básico. Opa, básico. Você... Aqui não. Básico. Pronto. É que são 6h30 da manhã, né? Então ninguém acordou direito ainda, não deu tempo de tomar café. Tranquilo, eu entendo. Bom, então esse pH é um pH que ele está acima do intervalo. Um pH acima do intervalo, a gente está com meio alcalino, que eu vou chamar de alcalemia, tá? Diante de uma alcalemia, eu vou procurar a alcalose que aconteceu e que justifica esse pH, tá? Então, vamos lá, Giovana, o que justifica esse pH? Giovana?
Giovana faleceu. Cadê a Giovana? Ela caiu, professor. Dormiu. Coisas que acontecem na aula online. Vamos lá, quem pode ajudar ela? Agora tá fácil. Professor, justificado pelo bicarbonato, ele está aumentado. Exato, então justificado pelo bicarbonato que está aumentado. Então o que é isso? Seria uma alcalose metabólica? Uma alcalose metabólica, muito bem, tá? Agora só ajudando a todos na dúvida da Giovana, vamos imaginar aqui, eu tenho esse mesmo paciente com essa alcalose metabólica, tá? Mas aí eu teria uma PCO2 de, vamos imaginar aqui, de 30. Então, tanto a PCO2 justificaria uma alcalose, quanto os níveis de bicarbonato justificariam uma alcalose. Então, eu teria um distúrbio misto, ou seja, uma alcalose mista, tanto respiratória quanto metabólica, tá? Não é o caso dessa gasometria. Nessa gasometria eu tenho só alcalose metabólica, tá? Mas nessa outra gasometria hipotética eu teria já um distúrbio misto. Só que daí meu pH ele não seria 7,5, provavelmente ele seria 7,6, 7,7. Existem calculadoras, né, aplicativos com calculadoras e inclusive sites em que eu consigo, dando 2 parâmetros, eu calcular o terceiro. Então, por exemplo, essas gasometrias, todas eu criei dessa forma. Eu dei o bicarbonato real, eu dei a PCO2 e aí ele me calculou o pH, para ficar uma gasometria, vamos dizer, mais próxima do que seria o real, tá? Bom. Professor, oi? Uma pergunta besta, mas eu consigo entender o porquê que a gente fala, por exemplo, alcalose respiratória ou acidose respiratória, mas eu não consigo entender por que fala metabólica. Certo. Metabólico tem a ver com, principalmente, renal, tá? Entre o rim reter ou excretar mais bases, ou de alguma forma que o meu organismo reteve ou perdeu bases que não renal. Então, sempre quando eu tenho um distúrbio metabólico, eu vou ter 2 quadrinhos, como a gente vê nesse slide, tá? Perda renal ou não renal. Só que são perdas não respiratórias, tá? Então, eu divido entre respiratório, que são distúrbios de ventilação, tá? E metabólicos, que aí eu vou colocar os outros distúrbios. É interessante, por exemplo, quem for fazer neurologia vai se deparar muitas vezes com pacientes rebaixados, né? E que a função do neurologista lá muitas vezes é ver se aquele paciente tem um AVC, vamos supor. Algum distúrbio isquêmico, hemorrágico, algum distúrbio neurológico que levou àquele rebaixamento. Mas, muitas das vezes, esse paciente tem, vamos dizer, uma hipernatremia, uma hiponatremia, e aí eu vou falar que esse paciente ele tem um rebaixamento de causa metabólica, tá? Ou seja, alguma alteração metabólica que está levando ele àquele rebaixamento. E a ideia aqui é a mesma. Eu tenho alguma alteração metabólica, tá? Ou uma perda de bases, por exemplo, ou um aumento de bases que está alterando os meus parâmetros laboratoriais, tá? Então, é isso mais ou menos o que eu chamo de metabólico. Não sei se eu clareei um pouco a ideia ou se eu dificultei mais, mas a ideia é mais ou menos essa, tá? Bom, Obrigada. Voltando aqui... Oi, pode falar. Não, tava agradecendo. Tá. Então, quando eu tenho uma alcalose metabólica, meu próximo passo seria dosar o cloreto urinário, tá? Essa é uma forma de eu descobrir se é uma alcalose metabólica de causa renal ou extra-renal. Se o meu cloreto urinário for baixo, provavelmente é uma causa extra-renal. E aí, de causas extra-renais, a mais comum são os vômitos, tá? Acho que todo mundo que está aqui vendo a aula já vomitou alguma vez na vida, pode ter feito uma alcalose metabólica, dependendo da intensidade desses vômitos. E outra causa importante é a hemotransfusão, que na hemotransfusão, principalmente numa hemotransfusão maciça, usa-se citrato como um agente anticoagulante ali para a bolsa de hemotransfusão, e o citrato ele funciona como uma base. Então esse paciente pode fazer uma alcalose metabólica, tá? Uma questão que é clássica de prova de residência, inclusive eu já cobrei isso numa prova do São Mateus, tá? Acho que, se não me engano, a nossa primeira prova ou segunda, é a estenose hipertrófica do piloro, em que a gente tem um bebezinho que começa com vômitos incoercíveis, e você colhe uma gasometria dele, ele tem alcalose metabólica, e aí você tem que suspeitar de uma estenose hipertrófica do piloro, um paciente que não vai ter passagem pilórica, tá? Ou dificuldade nessa passagem pilórica. Já se os meus níveis de cloreto estiverem aumentados, aí eu vou pensar em causas renais. E aí de causas renais, eu tenho principalmente por uso de diuréticos, é o que a gente mais vê na prática, tanto furosemida quanto hidroclorotiazida, tá? E que vão mimetizar as síndromes de Bartter e Giltman, que são síndromes da nefropediatria, tá? Mas que no adulto eu posso vê-las com o abuso de diuréticos. Já se eu tiver uma hipertensão, eu vou pensar nas causas, né? Que eu tenho uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona,
que vai acabar culminando com uma alcalose metabólica. E aí pode ser um tumor produtor de renina, pode ser um paciente com hiperaldosteronismo primário, pode ser um paciente que está usando um mineralocorticoide, como, por exemplo, a fludrocortisona, que utilizou por algum outro motivo, enfim, e que pode levar aí a alcalose metabólica de causa renal, tá? Não é o objetivo principal da nossa aula de secar tudo sobre a alcalose metabólica, tá? É mesmo interpretar a gasometria, mas a gente está fazendo esse pequeno apanhado aí, e isso vocês vão ver novamente em semestres mais avançados. Bom, próxima gasometria, quem que vai me ajudar? Voluntário? Eu posso tentar, professor? Então vamos lá, com quem que eu falo? Luana. Luana, vamos lá, Luana. Primeiro passo, Luana, o que eu faço? Olhar o pH. Olhar o pH. E aí, como está esse pH? Tá baixo, então ele vai estar com acidemia. Então ele está baixo, o meu paciente está em acidemia. E o próximo passo, o que é? Descobrir a causa, algo que justifique. Algo No caso que vai ser isso, o bicarbonato dele está muito baixo. Então o que é isso? Acidose metabólica. Perfeito, tá? Então, nós temos um paciente com pH baixo, ou seja, uma acidemia, e quando eu tenho uma acidemia, eu vou buscar qual a acidose que levou a essa acidemia. Poderia ser uma acidose respiratória, mas aí minha PCO2 ela estaria elevada, tá? Ou uma acidose metabólica, e aí eu teria queda dos meus níveis de bicarbonato, que é o que eu tenho nesta gasometria, tá? Então, acidose metabólica. Pessoal, aqui na acidose metabólica, nós vamos perder um pouquinho mais de tempo, vamos gastar mais tempo, tá? Porque é o distúrbio mais importante, tanto para as provas quanto para a prática clínica. Então, toda vez que eu tenho uma acidose metabólica, eu vou ter que buscar o meu anion gap, porque eu vou dividir essa acidose em dois grupos. Uma acidose que acontece por acúmulo de ácido, e aí eu tenho anion gap aumentado, e uma acidose que acontece por perda de bicarbonato, e aí eu tenho meu anion gap normal, tá? Então, aqui nesse slide nós vamos entender o que é esse anion gap. Então, olhem primeiro para a coluna de cátions. Na coluna de cátions, o principal cátion do nosso organismo é o sódio. Eu tenho outros cátions representados ali em cinza claro, tá? Em cinza escuro, nessa coluna, tá? E aqui entra potássio, cálcio, magnésio, que são outros cátions, mas em níveis muito mais baixos do que de sódio. Então, por exemplo, sódio, eu tenho em torno de 138, 140 num adulto normal. Já potássio, níveis de 4, 5. Então, é um cátion com uma menor quantidade, tá? Então, o principal cátion é o sódio. Já na coluna de ânions, nós temos o íon cloreto e o bicarbonato representando os principais ânions, mas eu tenho outros ânions também, tá? Aqui entra, por exemplo, lactato, a própria albumina, e aí esses seriam os ânions não medidos, tá? Então, o anion gap, ele vai ser, digamos, que o que falta de ânions, tá? Para atingir os níveis de sódio, ou seja, o gap, a falta de ânions, desses ânions principais, né, cloreto e bicarbonato, para atingir os níveis de sódio. É por isso que a conta, a forma mais fácil de fazer é sódio menos cloreto menos bicarbonato. E aí eu tenho esse gap, essa falta de ânions, que é normal, tá? O anion gap, o normal é 10, tá? E aí eu posso colocar um intervalo aí de mais ou menos 2. Então eu considero normal de 8 até 12, tá? Eu posso corrigir também esse anion gap para albumina. Na verdade, eu necessito corrigir esse anion gap para albumina sempre que eu tiver um paciente com hipoalbuminemia, tá? Então, quando eu tenho um paciente com albumina reduzida, cada 1 ponto de queda da albumina, eu somo mais 2,5 para o meu anion gap, tá? Então, ali embaixo, nesse slide, vocês vão ver essa fórmula do anion gap corrigido. Eu não vou cobrar isso de vocês na prova, mas provas de residência podem cobrar isso de vocês. Então, se ela deu um paciente com os níveis de albumina baixo, lembrem-se do anion gap corrigido, tá? Bom, aqui só para a gente visualizar de maneira mais clara. Aqui é um paciente normal, e agora no próximo slide eu vejo um paciente em que ele tem uma acidose por perda de bicarbonato, tá? Então vejam, ele tem aqui inicialmente níveis de bicarbonato normal, tá? E agora ele perde bicarbonato, só que para manter o equilíbrio entre cátions e ânions, algum outro ânion vai ter que assumir essa perda de bicarbonato. E esse outro ânion que aumenta no nosso organismo para assumir esses níveis de bicarbonato que caíram é o íon cloreto, que é o íon mais importante do lado dos ânions, tá? Então, com a queda de bicarbonato, eu tenho um aumento do cloreto. É por isso que essa acidose por perda de bicarbonato, eu também posso chamá-la de acidose hiperclorêmica, tá? E as causas de acidose hiperclorêmica, ou seja, por perda de bicarbonato, a principal é a diarreia, tá? Um paciente com diarreia, ele acaba perdendo bicarbonato,
e aí ele faz uma acidose hiperclorêmica. Inclusive, é uma das causas de acidose com potássio baixo, porque a gente perde tanto potássio quanto bicarbonato nas fezes, tá? Outra causa importante é a acidose por infusão de solução salina. Hoje, cada vez menos a gente vê pacientes usando soro fisiológico em enfermarias, tá? Mas ainda existe um abuso dessa medicação. Vocês que são de uma nova geração da medicina têm que entender que o soro fisiológico ele é um medicamento, ele é um remédio, e como tal ele tem indicações, contraindicações e eventos adversos, tá? E um dos eventos adversos é justamente a acidose por excesso de solução salina, soro fisiológico, tá? Que de fisiológico ele não tem nada, porque ele tem 154 mEq de íon cloreto, ou seja, é uma solução com muito íon cloreto, que vai acabar cursando com uma acidose hiperclorêmica, tá? Outra causa importante são as acidoses tubulares renais. São acidoses em que eu tenho perda de bicarbonato pelo rim, tá? Então, toda acidose tubular renal, ela é uma acidose hiperclorêmica. Então, se eu estou investigando uma acidose num paciente sem causa conhecida, e eu cheguei à conclusão que isso é uma acidose hiperclorêmica, pensem em acidose tubular renal, tá? Tipo 1, tipo 2 ou tipo 4. Bom, saindo da acidose hiperclorêmica, a gente volta para aquele slide de um paciente normal, e agora a gente vai ter uma acidose por acúmulo de ácido, tá? Então, nesse slide é o que acontece na acidose por acúmulo de ácido, tá? Vejam que o que aumenta aqui, na verdade, são os ânions não mensuráveis. Eu tenho realmente uma queda dos níveis de bicarbonato, mas não por perda, tá? Mas sim por consumo, e um aumento desses ânions não mensuráveis. Ah, professor, mas como assim? Eu acumulei ácido e eu tenho um ânion que surgiu? Bom, vamos contar aqui para vocês para ver se fica fácil de entender. A acidose por acúmulo de ácidos mais comum é a acidose do choque séptico, é a acidose do paciente que ele está fazendo metabolismo anaeróbio, tá? Que é a acidose lática. Então, a acidose lática deve-se à produção de ácido lático. E o que é o ácido lático? Ele é um ácido que no meio aquoso ele vai liberar íons H+. Então, o ácido lático no meio aquoso ele vai liberar íons H+, e o que vai sobrar é o lactato. Lembram que eu disse que o lactato é um desses ânions não mensuráveis? Tá? Então, na acidose lática, que é o que a gente tomou como exemplo, eu tenho H+, sendo liberado na minha circulação, e aí os níveis de bicarbonato vão entrar para consumir esses H+, tá? Então por isso que o bicarbonato cai, e esse lactato que vai aumentar os meus ânions não mensuráveis, aumentando assim o nosso anion gap. Então, uma acidose com anion gap aumentado é uma acidose por acúmulo de ácido. Algum ácido novo surgiu na circulação, seja uma produção do próprio organismo ou uma intoxicação exógena, tá? O mais comum é a acidose lática, mas quem for trabalhar em plantão de porta de atendimento pode se deparar com cetoacidose alcoólica, cetoacidose diabética, cetoacidose por jejum prolongado, tá? Essas são causas de acidose por acúmulo de ácido. Outra causa é intoxicações exógenas. Nós tivemos no início do ano o caso daquela cervejaria, né, em que houve a intoxicação por dietileno glicol, que culminava com uma acidose por acúmulo de ácido, tá? E a acidose urêmica, ela também pode ser uma acidose por acúmulo de ácido. Então, esse aqui é o painel das acidoses em que teremos o anion gap aumentado, tá? Saindo agora das acidoses metabólicas, vamos para a nossa próxima gasometria. E quem é o voluntário da vez? Vai embora, professor. Vamos embora. Como você chama? Paulo. Paulo, muito bem, Paulo. Vamos lá, qual que é o primeiro passo? Tá, o pH tá baixo, né? Então, é uma acidose, e o que justifica isso não é o bicarbonato, porque o bicarbonato está mais alto, e o PCO2 tá alto também. Então, o PCO2 ele justifica um pH, então uma acidose respiratória. Muito bem, tá? Então, ó, ele analisou perfeitamente. Nós temos um paciente que tem um pH baixo, ou seja, ele está em acidemia, e aí eu vou buscar uma acidose, tá? Se vocês analisarem os níveis de bicarbonato, vejam que os níveis de bicarbonato estão aumentados. Mas nível de bicarbonato aumentado não justifica uma acidemia, não justifica uma acidose. E aí sim, os níveis de PCO2 aumentados justificam, e é o que esse paciente tem. É muito provável que esse paciente seja um DPOC, um retentor crônico, tá? Por quê? Observem o base excess. O base excess desse paciente, ele está além de +3, tá? Então agora a gente vai aprender o que seria o terceiro passo que fazemos nos distúrbios respiratórios, que é identificar se esse distúrbio respiratório ele é agudo ou crônico, tá? Então, cheguei à conclusão que se trata de um distúrbio respiratório, eu vou analisar o base excess. Se o base excess ele estiver dentro do intervalo de -3 a +3, eu digo que isso é um distúrbio agudo,
ou seja, que teve uma duração inferior a 5 dias e não deu tempo suficiente para o rim reter bases, neste caso, ou excretar bases se fosse um caso de alcalose respiratória, tá? Mas nessa gasometria da questão, é muito provável que esse doente seja um DPOC retentor crônico, em que ele teve tempo suficiente para que ele tivesse retendo bases. E é por isso que vocês podem analisar base excess e ver que ele aumentou além de mais 3, tá? Então, isso é uma acidose respiratória crônica, tá? Bom, e o que causa acidose? Oi? Como que, por exemplo, ali o HCO3 dele não está tão elevado, tipo, tá 3 acima e o excesso de base está muito grande? Certo. Entendeu? Essa é uma gasometria hipotética, tá? Mas você pode verificar que o bicarbonato real, ele tá mais 3 do que seria o limite superior, né? E o base excess, ele também tá mais 3 do que seria o limite superior. Se a gente analisar o limite superior do bicarbonato real é 26, mais 3 dá 29, e o do base excess normal seria até mais 3, com mais 3 ele tá mais 6, tá? Mas isso é uma gasometria hipotética, não é uma gasometria real, tá? Entendi. Porque tem um negocinho que tá tampando bem em cima do base excess, eu achei que era 10. Ah, tá tendo uma alteração. Não, tranquilo. E aqui serve também de lição. Nós vamos analisar aqui o base excess. O terceiro passo nos distúrbios respiratórios é analisar o base excess. Eu até tenho as contas de distúrbios compensatórios, tá? Mas até para fazer as contas eu tenho que saber se é uma acidose respiratória aguda ou crônica, porque essas contas variam se é um distúrbio agudo ou crônico. Nós nem vamos entrar muito em detalhes disso daí, porque, enfim, estudar distúrbios ácido-base renderia um semestre só de aulas, tá? Não é o nosso objetivo aqui. Bom, o que leva a acidoses, tá? Respiratórias. O que a gente mais lembra é da acidose respiratória crônica, que é o DPOC, né? Retentor crônico, é de longe a causa mais comum, tá? De causa crônica. E nas causas agudas, todas aquelas em que o paciente está evoluindo com uma fadiga respiratória, ou seja, ele tem uma pneumopatia grave, um edema agudo do pulmão, e ele está entrando em fadiga respiratória. Ele pode até começar com uma taquipneia, fazendo uma alcalose no momento inicial, mas quando ele está evoluindo com a fadiga respiratória, ele vai diminuindo a sua frequência respiratória, ou até mesmo, por exemplo, no edema agudo do pulmão, ele tem aquele espaço alveolar preenchido por líquido, e aí ele não consegue fazer a troca gasosa, tá? Seguindo aqui, próximo voluntário. Ô, professor, tem uma pergunta antes de começar. No caso, hoje em dia, a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, e eu fazendo a hemogase, eu consigo, fazer uma premonição de como esse paciente está evoluindo? Olha, na medicina, premonição não existe. Ver como é que ele está evoluindo, no caso. Sim, inclusive é um dos exames principais num doente que está internado por Covid. Eu tive Covid, não sei se todos sabem. Infelizmente tive que fazer uma gasometria. Dói um pouquinho porque é coletado da artéria, né? Enfim, dói muito mais do que uma coleta de sangue venoso, tá? E a gasometria é de extrema importância para a gente poder verificar como que estão os níveis de PO2, tá? Que é o que mais costuma cair na Covid. A gente ainda não sabe totalmente os mecanismos disso. Inclusive, eu vou fazer uma live com a minha esposa, ela é pneumologista, em que eu vou estar contando aí o meu caso, para quem quiser participar, vai estar no meu Instagram. Hoje a gente vai ter uma live também sobre Covid, eu não sei se vai atrapalhar a aula de vocês com a doutora Camila, mas quem quiser assistir, acho que deve ficar depois salvo no IGTV, tá? E acho que todo mundo quer saber mais sobre Covid agora. Mas sim, no Covid a gaso ela é extremamente importante. Então, por exemplo, a minha gaso, quando eu estive internado, eu tinha uma discretíssima acidose metabólica, tá? Não sei explicar o porquê que eu fiz essa acidose metabólica, mas que estava compensada por uma alcalose respiratória, tá? Meus níveis de PO2 eram baixos, então isso vindo de encontro com a minha saturação, eu cheguei a saturar 89, tá? Então eu tinha níveis de PO2 de 59, 60, eram níveis baixos para a minha idade, tá? E por isso que eu precisei de oxigênio. Então a gasometria foi o que acabou me indicando o oxigênio, tá? Eu posso indicar oxigênio só para oximetria de pulso, mas o ideal é que, além da oximetria de pulso, eu tenha também a gasometria, até para eu poder titular essa dose de oxigênio que eu vou usar. Como minha esposa é pneumologista, ela titulou a dose, eu fiquei usando por 1 dia e meio, quase 2 dias, em torno de 1 litro, 1,5 litro de oxigênio. Depois houve uma melhora na gasometria, e aí eu parei de usar oxigênio, infelizmente, e a doença não foi mais grave, tá? Então, sim.
Eu queria perguntar um negócio do base excess. Ele varia de população para população, por exemplo, quem das altitudes? Ou não? Quem mora em determinada altitude? Eu imagino que possa ter alteração sim, viu, Giovana, mas não sei te precisar com exatidão disso. Nós temos, por exemplo, tribos que moram no Tibete, né, nas montanhas, em que eles têm uma série de alterações metabólicas, que são características geneticamente herdadas e que fazem eles sobreviverem com uma PO2 mais baixa, eles vão ter hemoglobinas mais altas para poder carrear com maior eficiência o oxigênio, tá? Então, não sei te dizer essa alteração do base excess que aconteceria, mas eu imagino que uma grande alteração que a gente tem é tentar construir mais hemoglobina para carregar com mais facilidade o oxigênio, e talvez eles vão tender a uma alcalose respiratória, tentando hiperventilar esse paciente para que eu consiga um O2, que meu O2 aumente, e aí eu acabo, consequentemente, lavando mais CO2, e lavando mais CO2 eu tenderia a uma alcalose respiratória, e aí toda alcalose respiratória eu tenho um distúrbio compensatório, que seria de uma acidose metabólica, mas aí compensatória. Então eu imagino que talvez eles teriam um bicarbonato mais baixo, mas isso eu estou especulando, tá? Não sei te dizer. Tudo bem? Tudo bem. Vamos seguir. Voluntário para essa gasa? Vamos. Posso fazer, professor? Com quem fala? Gabriela Stido. Oi, Gabriela, tudo bem? Então vamos lá, primeiro passo, Gabriela. Você olha o pH, ele tá em alcalemia, porque tá maior acima, né? Depois você procura a justificativa. O PCO2 dele tá abaixo, mas isso não justifica. E o HCO3 dele real tá normal. E agora? É mista, Aí né? você tem que olhar o base excess. Olha com carinho de novo. Deixa eu ver. Vamos lá, você fez o primeiro passo. Quando o PCO2 tá baixo, justifica uma alcalose respiratória. Perfeito, tá? Que é o que sobrou, né? Tava fácil essa. Mas vamos lá. Então, eu tenho um pH que está acima, então eu tenho uma alcalemia, e aí eu vou buscar a alcalose. Você pensou bem na sua primeira etapa. Na sua segunda etapa, você também pensou bem, raciocinou legal, mas aí você confundiu ali a questão do PCO2, tá? Então, PCO2 baixo justifica, sim, uma alcalose respiratória, né? Uma alcalemia, e essa é a nossa causa, tá? O bicarbonato tá normal, então não teria como influenciar. E o terceiro passo, qual que é? Você sabe? Toda vez que é respiratória, você olha o base excess para você poder ver se é agudo ou crônico. Então, no caso aqui, tá diminuído. Quando ele tá normal, quer dizer que ele é crônico. Opa, não. Agudo. Tá dentro do parâmetro. Então, o que é isso? Agudo. Perfeito, tá? Então, nós temos um base excess que está dentro do meu intervalo, de -3 a +3. Então, isso é uma alcalose respiratória provavelmente aguda, tá? Então, base excess normal. Lembrando que o normal do base excess é de -3 a +3. Isso confunde um pouquinho, porque a hora que a gente olha ali, -1, então tá ruim. Não, tá? Ele tá dentro ainda do intervalo. Então, uma alcalose respiratória num paciente que ainda não teve tempo para que ele excretasse bases, tá? Então, quem que poderia ter essa alcalose respiratória? Um transtorno de pânico. Então, um paciente que é um paciente normal, tá? Que não tem nenhum problema de saúde, que faz um quadro de pânico e começa a hiperventilar, a sua PO2 acaba aumentando, tá? E ele lava a CO2. Isso eu tô falando da minha cabeça, tá, gente? Mas eu imagino que se eu tivesse no Monte Everest, eu ia acabar fazendo isso. Eu iria tentar fazer uma taquipneia para que eu conseguisse aumentar a minha PO2 e a consequência iria ser a minha PCO2 caindo, tá? Bom, as principais etiologias para uma alcalose respiratória aguda é a hiperventilação psicogênica. É uma causa muito comum, que vocês vão se deparar muito ainda nos pronto-atendimentos, tá? Principalmente nos de menos risco, né? Nas salas vermelhas, em que geralmente um adulto jovem, ele teve algum problema familiar ou algum problema social, e ele, por estar em transtorno de pânico, ele acaba fazendo essa hiperventilação. Nos filmes de Hollywood, nos desenhos animados, muitas vezes a gente vê a pessoa pegando um saquinho e respirando dentro desse saquinho. E isso tem todo o sentido biológico. Por quê? Ao respirar dentro de um saquinho, eu estarei respirando novamente aquele CO2 que eu acabei de exalar. Então, é uma forma de eu controlar uma alcalose respiratória por hiperventilação psicogênica, tá? É um tratamento, porque se eu tiver mantida essa alcalose, eu posso ter outros distúrbios associados, principalmente em relação ao cálcio, e aí eu começar a ter problemas
com isso, tá? Bom, outra causa comum são as pneumopatias agudas, tá? E aí entra o COVID também, que enfim, não dá pra gente não falar de COVID numa aula de gasometria, né? Então, o COVID, no primeiro momento, ele pode fazer com que a nossa PO2 e a nossa saturação caia, como aconteceu comigo, e aí a tendência do organismo é que ele vai tender a uma hiperventilação, ele vai aumentar a frequência respiratória para que eu consiga melhorar essas trocas. Só que isso vai acabar reduzindo a minha PCO2 e levando eu para uma alcalose, tá? Isso é muito comum nas crises asmáticas, no tromboembolismo pulmonar, nas pneumopatias, principalmente na fase mais inicial. Numa fase mais tardia, meu paciente já entrando numa fadiga respiratória, principalmente se ele for idoso, não tiver muitas reservas, aí eu vou ver o oposto, que antes era um paciente com alcalose respiratória, ele vai se transformar num paciente em acidose respiratória, e aí esse paciente pode evoluir desfavoravelmente, necessitar de tubo, ventilação mecânica, e por aí vai, tá? Já na alcalose respiratória crônica, quando que eu posso ver isso? O hipertireoidismo, tá? É uma das causas que vai acelerar o nosso metabolismo, e com isso pode acelerar também a nossa frequência respiratória e levar aí a alcalose respiratória crônica, tá? Qualquer outra pneumopatia crônica que curse com hiperventilação, tá? E também doenças crônicas do sistema nervoso central que podem levar à hiperventilação, tá? Bom, aqui um merchan aqui para a Lanefro, a liga da Unic, que eu sou coordenador. A liga surgiu em 2017. Nós temos até alguns membros, acho que da fala aí na liga. Alguma dúvida, pessoal? Não, só que não. Eu tenho uma dúvida aqui. Na nossa aula de gasometria que a gente teve lá na Unic com o senhor, você conversou um pouquinho sobre a questão de corrigir o PCO2, né? Fazer o PCO2 estimado. No caso, eu sempre faço o PCO2 estimado, aquela continha lá, 1,5 vezes o HCO3, mais ou menos. Mais 8, quer dizer? Sempre faz, independentemente do valor do PCO2? Sim, esse é o spoiler do restante da aula, que tem esse intervalo para parecer que a aula terminou, mas não terminou. Eu tinha esquecido. Então, vamos seguir. Podemos usar você já de voluntário aqui agora. Como você chama mesmo? Paulo Otávio. Paulo, você já foi voluntário em uma, vamos em mais uma aqui. Então, vamos lá, primeiro passo, Paulo. Vai pH, tá baixo, então é uma acidemia. O PCO2, ele tá baixo, mas não justifica o pH. E o HCO3, né, o bicarbonato, é o real que vem, né? Isso. O real, ele tá baixo, então ele justifica o pH. Então é uma acidose metabólica. Então, só que a gente vai ter que corrigir, né? Podemos parar aqui, tá? Isso é uma acidose metabólica. Esse é o distúrbio primário, tá? Que justifica o meu pH. Então você fez o primeiro passo, fez o segundo passo. Agora a gente vai falar sobre a resposta compensatória, tá? E aí nós temos aquelas pontinhas. Então só vamos relembrar que é a resposta compensatória, tá? Lembrando que ela tem sempre o mesmo sentido do distúrbio primário, ou seja, nesse caso nós vemos uma redução dos níveis de bicarbonato, então tem também uma redução dos níveis de PCO2, tá? Então ela tem sempre o mesmo sentido do distúrbio primário, tá? E ela é uma tentativa do organismo de reestabelecer o pH normal, ou seja, de deixar ele o mais próximo possível do normal. Lembrem-se disso, a resposta compensatória, ela vai tentar deixar o pH o mais próximo possível do normal, mas ela não vai conseguir, tá? A não ser que seja um distúrbio muito leve. Então, nesse próximo slide, a gente vê como que o organismo se comporta diante de cada distúrbio, tá? Então, numa acidose metabólica, que é o caso que o Paulo contou pra gente, eu vou responder com hiperventilação. Numa alcalose metabólica, com hipoventilação. Já numa acidose respiratória, desde que ela seja crônica, o meu rim vai ter tempo para reter bases, tá? Então, ele vai segurar o bicarbonato. Já numa alcalose respiratória crônica, ele vai ter tempo de excretar bases, ou seja, ele teve tempo para jogar fora bicarbonato, tá? Cada resposta compensatória, eu tenho uma fórmula, tá? São várias fórmulas, inclusive eu tenho também fórmulas de acidose respiratória aguda e alcalose respiratória aguda que eu não trouxe aqui para vocês nos slides, até porque de todas essas fórmulas, para o momento que vocês estão na medicina, tanto para o momento atual, quanto para a prática clínica, quando vocês forem recém-formados, o mais importante é da acidose metabólica, porque é o mais cobrado em provas de residência, e queira ou não é o nosso enfoque, né? Vocês vão passar em boas provas de residência. E também na prática clínica é o distúrbio mais encontrado, então é o que eu preciso saber, porque isso pode mudar o nosso raciocínio para determinado paciente, tá? Então é a fórmula que o Paulo estava contando para a gente. A minha PCO2 esperada numa acidose metabólica é 1,5 vezes o bicarbonato, mais 8. Essa fórmula, infelizmente, eu tenho que decorar, tá? Mas é uma fórmula fácil.
Bom, então voltando aqui com o Paulo. Paulo, vamos lá. Você é a mesma gasometria, tá? Nós identificamos que temos uma acidose metabólica, isso como um primeiro momento, né, o distúrbio primário. E agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é calcular a PCO2 estimada, né? Isso, então vamos lá, como que eu calculo? 1,5 vezes 0,8, né, no caso 8, mais 8. Quanto que dá isso? Daí peraí... Usando o calculador, olha só. Não, deu 12. Não, 8 vezes 1,5 dá 12. É isso, 8. mais 8, 20. Perfeito, tá. Pessoal, ó, só para ficar mais fácil, né? A gente está tanto tempo sem matemática, né? Fica difícil fazer essas contas de cabeça, mas na prova a gente não vai ter calculadora. Então, vezes 1,5 é você pegar metadinha do bicarbonato mais o bicarbonato. Então, 8 mais metadinha, 8 mais 4, 12, tá? É uma forma de facilitar a vida aqui. Então, deu 20. Esse valor que eu encontro é a minha PCO2 esperada. Eu posso ter um intervalo aí de mais ou menos 2. Então, quando eu encontrei 20, minha PCO2 ela pode estar entre 18 até 22. Essa é a margem que eu vou procurar. E aí, Paulo, olhando a nossa PCO2, ela está dentro dessa margem? Está dentro da margem. Perfeito. Quando eu encontro a minha PCO2 esperada, eu desconsidero aqueles valores de referência, que iam de 35 a 45, tá? Então, agora a minha referência é 18 a 22. E se está dentro, eu digo que é um distúrbio simples ou compensado, tá? Mas muito cuidado com esse termo compensado, porque ele dá a falsa ideia de que o meu pH fosse normal, mas não é isso que a resposta compensatória traz. Então vejam vocês, essa é uma gasometria de uma acidose metabólica compensada. Olhem o pH, ele não está normal, ele está mais próximo do normal, mais próximo do que se essa fosse uma acidose metabólica não compensada. Mas não está normal. Até porque um bicarbonato de 8 é um distúrbio muito grave, tá? E nesse distúrbio muito grave, meu paciente fez uma PCO2 extremamente baixa também para tentar trazer esse pH um pouco melhor, tá? Então, acidose metabólica simples ou compensada. Eu, particularmente, prefiro o termo simples, mas na literatura a gente tem as duas terminologias, tá? Agora, quando essa resposta compensatória não existe, vamos conversar sobre os distúrbios mistos. E agora eu queria um outro voluntário. Alguém? Vamos lá, alguém? Pode ser eu, professor. William. William, vamos lá, William. Parabéns, William. Bom, aqui nós temos uma outra gasometria. William, a gente tem que obedecer os passos, tá? Então, primeiro passo. O primeiro passo é o pH, que está baixo, isso é uma acidemia. Perfeito, William. Segundo passo. Segundo passo, eu vou procurar a justificativa no PaCO2 ou no HCO3. No caso, o bicarbonato está baixo e isso justificaria um pH ácido. Perfeito. Então, o que é isso, William? Isso é uma acidose metabólica. Mais uma vez, perfeito. Estamos diante de uma acidose metabólica. Então, um pH em acidemia, que é justificado por uma queda dos níveis de bicarbonato, ou seja, uma acidose metabólica. Agora, sempre diante de uma acidose metabólica, o meu terceiro passo vai ser calcular a PCO2 esperada. Tem até a formulazinha ali para você. Vamos calcular? Sim. Faz aí. Vai dar 15 mais 8, que dá 23. Perfeito. 23 eu vou jogar no meu intervalo. Como que ficaria? Entre 21 e 25. Perfeito, William. Então, o meu intervalo da PCO2 esperada vai de 21 até 25. Analisando a minha PCO2, ela está dentro desse intervalo? Não, ela está acima. Ok. Então, se a minha PCO2 está acima do intervalo, eu digo que esse paciente ele tem um outro distúrbio, porque ele não chegou à sua resposta compensatória, tá? Qual seria esse outro distúrbio? Uma acidose respiratória também? Exatamente, William. Então, vamos lembrar da gasometria que o Paulo analisou para a gente. Era uma gasometria que o meu bicarbonato ele era de 8. Só que era uma gasometria em que existia resposta compensatória, tá? Então, um bicarbonato de 8 com resposta compensatória, olha o meu pH, ele era 7,22. Agora, a gasometria que o William analisa pra gente, nós temos um bicarbonato até melhor, ele está em 10, só que olha o pH como que ele está. É por isso que aqui eu digo que não houve uma resposta compensatória, tá? E aqui eu tenho, na verdade, tanto a acidose metabólica, que é o distúrbio primário, que a gente conseguiu identificar, mas eu tenho também uma acidose respiratória, porque esse paciente ele não atingiu a minha PCO2 esperada. Só que aqui muito cuidado, por quê? Em provas, e até mesmo na literatura, a gente pode chamar isso de outros nomes. Por exemplo, de uma acidose metabólica em que não houve resposta compensatória. Tá certo? Tá certo, não houve, tá?
Eu posso chamar isso de uma acidose mista, que é o termo que eu prefiro chamar, porque ele tem acidose metabólica e respiratória. Eu poderia chamar também isso de uma acidose metabólica em que está tendendo a uma resposta compensatória. Tendendo, mas que não aconteceu. Vamos supor se a minha PCO2 fosse 30. Ele ainda estaria fora do meu intervalo, né, de 21 a 25, que o William calculou para a gente, mas já seria menor do que os valores normais, de 35 a 45. E aí eu poderia chamar, por exemplo, de uma acidose metabólica com tentativa de compensação metabólica. A palavra tentativa significa que não conseguiu, então é uma acidose metabólica não compensada, ou seja, uma acidose mista, tá? Então, muito cuidado no que o colega vai querer de vocês na questão, tá? Principalmente no teste de progresso, eles adoram usar esse termo de tentativa de resposta compensatória, tá? Mas uma tentativa é algo que não foi conseguido, ok? Pode falar? O professor, a resposta compensatória vai ser sempre no sentido do primeiro distúrbio, né? No caso, por exemplo, se for um respiratório, o distúrbio primário for respiratório, eu olho o base excess. Porque daí, nesse caso, mesmo que a pessoa teve um distúrbio secundário respiratório, eu não vou olhar o base excess da pessoa. Ou no caso de ele ter um distúrbio misto, eu olho. Tá, vamos lá. Tem uma pergunta? Mais ou menos. Eu vou tentar explicar aqui para ver se eu consigo solucionar a sua pergunta. Olha, a resposta compensatória, ela tem o mesmo sentido. Então, por exemplo, na gasometria que o Paulo analisou para a gente, que ela era uma acidose compensada, eu tinha níveis baixos de bicarbonato e níveis baixos também de PCO2, tá? Então, houve baixa do bicarbonato, a minha resposta que eu espero é que eu também tenha baixa do ácido, para que eu tenha a resposta compensatória, tá? Quando isso não acontece, aí eu chamo de um distúrbio misto, que é o caso dessa gasometria que o William analisou para a gente, tá? Então, veja, eu tive uma queda importante dos níveis de bicarbonato. A minha terceira etapa é ver se essa queda houve uma compensação ventilatória, e ela não houve, tá? Mas eu poderia, por exemplo, ter um PCO2 de 30, vamos colocar essa gasometria com uma PCO2 de 30, em que eu teria a queda da PCO2, eu teria a queda do bicarbonato, mas não uma queda suficiente do PCO2 para dizer que é uma acidose compensada, tá? Então, eu posso ter um distúrbio misto com queda tanto da PCO2 quanto do bicarbonato, mas não ser ainda uma resposta compensatória, mas sim um distúrbio misto. Por isso que os cálculos da resposta compensatória são importantes, tá? Eu trago para vocês só o da acidose metabólica, porque é o mais importante, mas todos eles são importantes. Entendeu mais ou menos, Giovana? Ou piorei um pouquinho? Não, mas é que tipo assim, ó, aqui o base excess tá 13, só que o problema primário dele não era respiratório, era metabólico. Ah, tá. Não, nesse caso eu não analiso o base excess, porque se eu tenho um distúrbio metabólico, meu base excess vai estar alterado, porque o distúrbio metabólico ele é justamente isso, perda ou aumento de bases, tá? Então toda vez que eu tenho um distúrbio metabólico, como é este o caso, tá? Com bicarbonato de 10, significa que eu perdi muitas bases. Então, por isso que esse base excess, ele está muito negativo, Isso tá? não significa crônico nesse caso? Não, de maneira alguma, tá? Ele só significa que é um distúrbio primário metabólico, tá? Tá, entendi. Nesse caso, eu nem analiso o base excess. Essa aula é uma aula minha muito antiga, eu fiz ela em 2011, se eu não me engano. E com o tempo eu fui corrigindo essas gasometrias. Então, elas hoje são gasometrias o mais próximas possíveis de um cenário real, tá? Então, por isso que aqui o base excess ele já está corrigido, ele já está bem negativo, tá? Vindo de encontro com um bicarbonato baixo, tá? Mas eu nem preciso analisar base excess nesse cenário. Eu só vou analisar o base excess num distúrbio respiratório primário. Tudo bem? Professor, eu fiquei com uma dúvida quanto a isso. Sim, pode falar. Então, a resposta compensatória, ela vai me ajudar mais para observar a progressão desse quadro, que eu já vi que tem uma alteração, ou para eu entender que tem mais uma etiologia em cima? Eu fiquei na dúvida da função, mais ou menos. Olha, para as duas coisas, tá? Mas principalmente para eu ver se existe uma outra etiologia. Vamos pegar essa gasometria como exemplo. Esse paciente, ele tem uma acidose metabólica, tá? Mas ele também tem uma acidose respiratória. Se a gente for analisar um distúrbio respiratório, a resposta compensatória é muito rápida. Então, o paciente com uma acidose metabólica, ele tende a hiperventilar logo nos minutos iniciais. Ele tende a corrigir isso, que é aquela gasometria do Paulo, tá? Aqui na gasometria do William, isso não acontece. Então, esse paciente, ele tem, na verdade, 2 distúrbios, e eu tenho que atuar nos 2. Essa gasometria é uma gasometria que eu encontro muitas vezes num paciente que ele está entubado em ventilação mecânica, tá? Por quê? Um paciente que ele está entubado,
ele não tem mais controle da sua frequência respiratória. Se ele está sedado, entubado, sou eu que vou aumentar ou diminuir a sua frequência respiratória. Então, nesse caso, nessa gasometria, vamos supor que é um doente entubado, ele tem uma acidose metabólica grave, gravíssima, tá? Um bicarbonato de 10 é uma acidose muito grave, tá? E uma PCO2 muito alta. Então, eu preciso ir lá e ajustar os parâmetros do ventilador, corrigindo, assim, a minha acidose respiratória para que eu melhore o meu pH, tá? Então, veja que são 2 distúrbios e eu vou atuar nos 2 distúrbios. Se eu não fizer cálculos, então, um colega, às vezes, despreparado para estar numa UTI, ele vai olhar essa gasometria e vai falar, não, mas olha, o PCO2 está normal, ele está dentro do 35-45, então eu não vou mexer na ventilação. Mas isso é errado. Eu preciso mexer nessa ventilação porque ele tem um distúrbio misto. Entendeu a importância de eu analisar isso? De conseguir ver, então, quais são as alterações, como atuar nelas, porque essa compensação seria meio que um fisiológico, né? Se no entubado não tem, seria mais ou menos assim, professor? Isso, exatamente. A resposta compensatória, ela é esperada, ela é fisiológica, ela tem que acontecer, tá? No distúrbio metabólico, ela é rápida. No distúrbio respiratório, ela demora até 5 dias, tudo bem, o rim ele é mais preguiçoso, tá? Mas o pulmão não, o pulmão ele é mais ansioso. Então, se o paciente ele tem uma acidose metabólica, ele tem que fazer a resposta compensatória ventilatória. Se ele não está fazendo, alguma coisa não está deixando ele fazer. Pode ser uma fadiga respiratória, pode ser uma doença neurológica, pode ser um paciente que está entubado, e aí eu tenho que atuar nos 2 distúrbios, tá? E se eu não souber fazer esse cálculo, eu nunca vou saber, tá? Professor, sim? No distúrbio respiratório que você vai avaliar o base excess para ver se é agudo ou crônico, qual o tempo que leva para esse base excess alterar e virar crônico? Até 5 dias. Ah, tá. É bem demoradinho, tá? Então, por exemplo, quando que eu vou ver isso? O principal caso, o exemplo mais clássico é o DPOC, tá? Que ele não é DPOC há 2, 3 dias, ele é DPOC retentor crônico há meses. Então, eu vou ter um paciente com uma PCO2 muito alta e um bicarbonato alto também para compensar, tá? Bom, vamos seguir aqui. Distúrbio misto, então, ele é diferente da resposta compensatória porque ele tem sentidos opostos, ou seja, uma coisa aumentou e outra coisa diminuiu. Mas lembrem, ela diminuiu ou aumentou em relação ao esperado. Vejam vocês que nesse caso, se eu analisasse só o meu intervalo do PCO2, eu nunca ia chegar a essa conclusão. Mas fazendo o cálculo da PCO2 esperada, eu tenho em mente que o meu bicarbonato caiu, eu esperaria uma queda da PCO2, essa queda não aconteceu, então eu tenho um aumento do PCO2 em relação ao esperado. Então, um PCO2 alto e um bicarbonato baixo. Isso é uma acidose mista. E o contrário à alcalose mista, que seria um PCO2 baixo para um bicarbonato alto, tá? Isso são os distúrbios mistos. Parece que acabou, mas eu queria uma última gasometria para a gente fechar aqui a aula, tá? Essa gasometria, ela é bem mais difícil de entender e de analisar. Vamos tentar pegar algum voluntário aqui. Quem se arrisca? Bora, professor. Vamos arriscar. Bora. Quem está falando? É o Paulo, de novo. Paulo, isso aí, Paulo. Gostei de ti, bastante participativo. Vamos lá. Primeiro passo, o que é? Tem até a cola. É o pH, né? E como que tá esse pH? Tá normal. Putz, e agora? Vamos embora? Acabou a aula? Não, vamos ver o bicarbonato e o PaCO2, né? Perfeito. Bom, só te interrompendo aqui. Galera, é isso aí. Se o meu pH ele é normal, meu próximo passo é analisar se o PaCO2 e o bicarbonato também são normais. Por quê? Se for tudo normal, estamos com uma gasometria normal. Aí sim, acabou. Eu vou analisar outros parâmetros depois, mas a gasometria, que é pH, PaCO2 e bicarbonato, que são os parâmetros que vamos analisar para os distúrbios ácido-base, acabou ali, se os 3 são normais, tá? Agora, se eu tenho algo fora do padrão, que é o caso daqui, aí não. E aí, o que você acha disso, Paulo? Vamos continuar. Tá, o bicarbonato ele tá alterado, ele tá menor que o normal. Normalmente, né, regularmente isso iria causar uma acidose metabólica. E o PaCO2, né, ele tá baixo, isso normalmente iria causar uma alcalose respiratória, né? Então, o que a gente faz? Você matou a questão, só faltou você finalizar. Tem que fazer a estimada, né? PaCO2 estimada. Nesse caso não tem nem como você fazer a estimada, porque o pH é normal, eu não sei qual que é o meu distúrbio para calcular a estimada, tá? Então